Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Boa noite pessoal, tudo jóia? Estamos aqui para a nossa aula de número 6, a penúltima aula. É uma pena que o semestre está acabando, né? Conteúdo tão bom nesse, né? Pois Agora que a gente estava esquentando Poderia aí. ficar um ano inteiro aqui falando sobre redes para vocês. Bom, mas hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante, né, Vanessa? Que é sobre proxy, né? Isso, ainda continuando um pouco, né? Vocês vão poder perceber nessa aula de hoje que o proxy, né? Ele é uma espécie de firewall também para a empresa, tá? Continuando então também o gancho da aula passada. E falando em aula passada... Bom, vamos fazer uma revisão, né? Vamos à revisão? Vamos acompanhar no slide então o que a gente viu na aula passada. Então veja só, na aula anterior nós compreendemos o funcionamento e o emprego de um firewall em rede de computadores, certo? E nós falamos sobre o firewall. O que é um firewall? Do inglês, parede de fogo. O firewall é um componente que quando a gente coloca ele na rede de computadores, ele funciona como um filtro, certo? Ele funciona filtrando o que sai da rede e o que não sai, e o que entra ou não entra na rede, certo? O firewall é um componente que pode ser usado como segurança, um componente essencialmente de segurança. Para quê? Para não permitir que uma série de vulnerabilidades da rede sejam exploradas. Por exemplo, você tem um determinado servidor e se alguém manda muitos pacotes, muitas requisições para aquele servidor, então pode ser que aquele servidor fique sobrecarregado. Um firewall, ele pode impedir que isso aconteça. Quando ele perceber que muitas requisições estão sendo feitas para o mesmo servidor, então ele pode bloquear aquelas requisições por entender que aquilo pode ser um ataque. Uma outra maneira de que um firewall pode agir é bloqueando endereços. Um determinado endereço que o gerente da rede sabe que é um endereço, digamos assim, sombrio, né, maléfico, onde tem programas, sistemas que podem comprometer o funcionamento dos sistemas que estão sob a proteção daquele firewall, ele pode bloquear aquele site, aquele endereço, para que ninguém de dentro da rede que esteja protegida pelo firewall acesse aquele endereço e corra o risco de buscar lá alguma praga, um vírus, um spyware, alguma coisa do tipo que possa prejudicar o funcionamento da rede, certo? Também, na aula passada, nós compreendemos os tipos de firewall existentes e a importância de proteger sua rede. Bom, em relação à segurança, nós temos que pensar algumas coisas. Quanto vale a informação que você tem armazenada nos seus computadores? Ou ainda, quanto vale a segurança, digamos assim, a segurança da informação que trafega na sua rede? Porque se forem dados valiosos, por exemplo, informações estratégicas do negócio da empresa, não é interessante que esses dados sejam acessados indevidamente e nem que esses dados sejam prejudicados, porque isso pode causar prejuízos ao seu negócio. Então essa é apenas uma das razões de se ter um firewall em uma rede de computadores. Além disso, questões como, por exemplo, impedir a propagação de vírus, certo? Também pode ser impedida, pode ser auxiliada isso utilizando um firewall. Os tipos de firewall existentes que a gente viu na aula passada foi o firewall de aplicação e o firewall de pacotes. O firewall de pacotes, ele abre literalmente cada pacote que passa pela rede e verifica se aquele pacote é um pacote, digamos, permitido ou não, certo? Se for um pacote permitido, ele vai poder passar pelo firewall. O que significa passar pelo firewall? Ele pode vir de fora da rede, por exemplo, da internet, e ser encaminhado para a rede interna. Ou uma requisição da rede interna pode passar pelo firewall e acessar um determinado site da internet. Ou então ele pode ser bloqueado, ou rejeitado, vamos dizer assim. Um pacote pode ser simplesmente descartado, ou ele pode ser, por exemplo, direcionado para um outro lugar. Certo? O firewall pode mandar uma mensagem do tipo, olha, infelizmente esse site que você quer acessar não pode ser acessado por questões de segurança. Ou simplesmente ele descarta o pacote. E aí não dá recado nenhum. Né? Para a rede interna, é interessante que alguma mensagem seja dada. Agora, para quem está acessando externamente a rede, talvez seja melhor ele simplesmente descartar o pacote e fazer de conta que aquela rede não está acessível. Por quê? Porque ao informar isso, se ele der uma resposta dizendo que esse site ou esse host não pode ser acessado por questões de segurança, se for algum ataque, se for alguma mensagem mal intencionada, o emissor daquela mensagem vai saber que existe um firewall protegendo aquela rede.
E aí ele poderá tentar atuar para desativar aquele firewall e ter acesso às funcionalidades da rede, certo? Então, em algumas situações, é interessante que os pacotes sejam simplesmente descartados. Em outras, é interessante que ele dê uma resposta para quem tentou enviar aquele pacote e não pôde completar a sua tarefa, certo? Então, o firewall ele é um componente essencialmente de segurança, mas também pode atuar como um roteador, por exemplo. Vamos supor que uma empresa tem várias redes, rede administrativa, a rede acadêmica, a rede do suporte técnico, certo? Então, cada uma dessas redes, que são internas à organização, pode ter vários computadores. Quando qualquer um desses computadores manda uma mensagem, uma requisição, um pacote para a internet, por exemplo, para acessar um determinado site, todas as requisições passam pelo firewall. O firewall, quando recebe a informação, ele pode identificar para qual dessas 3 redes ou para qual computador dentro dessas 3 redes que aquele pacote se destina. Então, dessa maneira, ele vai estar agindo como um roteador, indicando o caminho para onde o pacote tem que seguir. São algumas funcionalidades do firewall, mas vale lembrar que em primeiro plano está a segurança da rede. Certo, Evandro? Isso mesmo, Carlos. É importante a gente sempre pensar no firewall não como um inimigo, né, dentro da sua rede, um cara assim meio chato que vai impedir você de suas atividades. Em si, um sistema, né, todo um sistema de segurança que vai garantir que seus dados permaneçam lá, que as atividades da sua empresa continuem sendo executadas de forma, né, normal, sem correr o risco, né, de você amanhecer, né, com seus computadores todos fora de rede, com problemas de dados perdidos, por invasão de alguma pessoa ou atuação de algum vírus. Então, não quer dizer que um firewall dentro da sua rede vai te livrar 100% desses riscos. Não, mas vai diminuir com certeza aí uma porcentagem muito grande, mais de 90% de chance de você ter problemas com tipos de vírus, invasão. O firewall, por exemplo, ele protege muito um servidor de um ataque comum na internet, por exemplo, de SymFlood, que é o firewall de pacotes, né? Porque o SymFlood é uma inundação de requisições de SIM, de conexões, que um hacker, por exemplo, faz um servidor de web, né? E aí o servidor de web vai receber tantos pedidos de conexões que ele não vai conseguir atender a todos. Então, né, seu servidor já foi né, já deu problema. Então, assim, um firewall, ele é importantíssimo, a aplicação dele dentro de uma rede, é importante que vocês se conscientizem, como talvez futuros administradores de rede também, da importância da utilização da aplicação de um firewall, principalmente de filtragem de pacotes, e combinado com o da aula de hoje, né, Carlos? Que nós vamos falar que é o proxy, né? Exatamente. O proxy. Bom, já que o Evandro se apresentou, vamos passar para os objetivos da aula de hoje. Então, vamos lá. Então, na aula de hoje, nós vamos compreender o funcionamento de um servidor proxy em uma rede de computadores. Bom, então, tem um outro tipo de servidor, um outro componente da rede aqui, que é o proxy. O que vem a ser o proxy? O proxy também pode ser considerado um componente de segurança. Porém, o objetivo do proxy não é verificar os pacotes que entram e saem da rede, certo? Ele tem um outro objetivo que é um pouco menos, digamos assim, ele atua numa camada superior do modelo OSI. Ele não vai atuar lá na camada de rede como o firewall, certo? O proxy, ele atua também como uma maneira de otimizar a utilização dos recursos de conexão com a internet, como a gente vai ver futuramente. E o outro objetivo da aula de hoje é identificar os motivos do emprego de um servidor de proxy, certo? Então, veja, tanto o firewall como o proxy podem ser usados como componentes de segurança, certo? Mas também podem ser usados como componentes de gerenciamento. Por exemplo, o firewall pode gerar estatísticas que podem ser usadas pelo gerente da rede para tomar alguma decisão. Da mesma maneira, o proxy também pode atuar nesse sentido. Então, vejamos, nessa aula a gente vai falar sobre os conceitos principais a respeito do proxy, o que é, para que serve, como funciona, como podemos utilizá-lo, e também nós vamos tentar exemplificar através de situações práticas do dia a dia, situações em que seja desejável a gente ter um servidor de proxy, para melhorar o funcionamento da rede, aumentar a rapidez, diminuir a carga de utilização dos recursos. Lembra que a gente falou sobre gerenciamento de desempenho, por exemplo? A gente tem que avaliar a carga de utilização dos recursos.
se um determinado recurso está sendo usado a 100% da sua capacidade, pode ser que ele esteja num momento crítico de dar problema. Um firewall, por exemplo, se ele estiver sendo usado em 100% da sua capacidade, pode ser que ele não consiga processar todos os pacotes de maneira correta e deixe alguns pacotes maliciosos passarem. Da mesma maneira, ocorre com o servidor de proxy. Ocorre também com os serviços de conexão. Digamos assim, que um determinado cabo de rede que está sendo usado para um tráfego muito intenso, ou um roteador que está trabalhando intensamente com muitos pacotes, pode ser que ele, operando numa carga muito alta da sua capacidade, pode ser que ele cometa alguns erros. Então, a utilização de um proxy pode auxiliar nisso aí, pode auxiliar na diminuição da carga de utilização de alguns recursos, certo? Essas e outras funcionalidades de um proxy e também situações práticas que determinam que a utilização de um proxy seja desejável, é o que nós vamos falar na aula de hoje. Bom, com o crescimento exponencial de serviços disponibilizados por empresas e usuários na internet, o número de acesso a sítios, ou sites na web, tem aumentado constantemente. Então, esse é um fator motivacional, porque o proxy hoje, porque um serviço de proxy é muito utilizado. É um fator de conhecimento de todos que grande parte das empresas e usuários dependem diretamente de serviços que são disponibilizados na web. Hoje, a grande maioria das empresas, todas possuem sites na internet, serviços de correio eletrônico e diversas outras ferramentas disponibilizadas online na internet para que seus clientes possam fazer acesso. Com relação principalmente a sites, o que acaba sendo sobrecarregado nesses tipos de atividades, nessa dependência dos usuários em fazerem uso desse serviço, acaba caindo em cima de quem? Do link com a internet, a conexão da empresa ou do usuário com a internet. Esse acaba sendo o quê? O recurso que mais onera por causa dessa situação. Então, as empresas cada vez mais oferecem serviço na internet e outras empresas e usuários, no nosso caso nós vamos focar aqui no núcleo empresarial, eles dependem diretamente desses serviços também que estão na web para fazerem uso. Então, a conexão dos hosts, dos computadores, da rede local da empresa, no qual os setores de departamento de vendas, de cobrança, administrativo, que eles estão interligados à internet utilizando esses recursos, acabam sendo limitados à qualidade de serviço devido à internet, o canal com a comunicação com a internet ser muito pequeno. Geralmente, ainda no Brasil, nós não temos ainda grandes quantidades, capacidade de comunicação de dados. Os links, na maioria das empresas, chegam o quê? A 2 MB, quando muito 4 MB. Então, assim, em geral, ocorre nessa velocidade. E, devido ao grande fluxo de utilização, seja com serviços realmente necessários da empresa, atividades da empresa, ou seja, desde com aquele usuário que quer acessar a internet para ver uma receita na internet, ou coisas piores, ou utilizar para ver o Orkut dele, trocar mensagens. Então, desde utilizações realmente de trabalho, até utilizações assim por esporte, a pessoa vai acessar a internet lá para ver coisas pessoais. Então, a internet, o canal de comunicação da empresa, acaba sendo afetado com isso. Então, uma tentativa de resolver esse problema recaiu então sobre o serviço de proxy, que fez com que ele pudesse ser utilizado aí de forma muito mais abrangente hoje na maioria das empresas, do que estabelecer uma conexão direta de um computador com o usuário para a internet ou simplesmente deixar que seja tudo acessado. Então, existem alguns fatores que motivaram isso. Acompanhe no slide. Altos custos para se aumentar um link de acesso à internet. Hoje, é de conhecimento de todos nós, uma conexão com a internet de grande capacidade, uma conexão banda larga, não é barato para a empresa, principalmente para empresas, que geralmente não usam apenas ADSL, como nós usamos em nossa residência. Geralmente utilizam serviços mais estáveis, como um frame relay, por exemplo, que é um serviço de maior qualidade. Teve até alunos que perguntaram por que um ADSL é considerado
de menor qualidade do que um frame relay, mesmo sendo ambos da mesma capacidade, do mesmo link, né, mesmo tamanho de banda. Então é isso, porque há uma tensão maior, os equipamentos são diferenciados com relação ao frame relay. E esse custo desse link de dados da empresa para a conexão com a internet, ele é muito alto, né? Então a empresa geralmente não quer arcar com um custo muito alto de aumentar a banda. Até porque uma vivência que eu tenho visto em diversos outros fóruns também, as pessoas sempre dizem a mesma coisa, os administradores de rede. Se você hoje utiliza 512K, né, a sua banda de conexão com a internet é 512K, você vai utilizar todos. Se você aumentar para 1 mega, vai para 1 mega novamente. Se colocar 2 mega, novamente vai topar a banda sua. Sempre você vai estar trabalhando no limite. Então, uma forma da gente controlar esse aumento exponencial da banda de internet é fazendo o quê? Restrições do uso dela, ok? Que esse é um outro item, né? Restringir acessos desnecessários à internet, visando o quê? Economizar, então, o seu canal de comunicação de dados. Esse item, em especial, esse restringir acessos, que geralmente o administrador de rede considera desnecessário, gente, causa um estresse dentro da rede. Um estresse muito grande. Por exemplo, eu como administrador de rede, o primeiro site que eu bloquearia, como acho desnecessário, seria o Orkut. Né? Para mim, totalmente desnecessário. Você fazer um acesso a um servidor do Orkut de dentro da sua empresa. Os usuários não acham isso, né? Por quê? Porque eles estão trabalhando ali, aí de repente querem o quê? Aliviar um pouco a atenção, vou lá mandar uma mensagem para alguém, vou ver se alguém se comunicou comigo através do Orkut, aí está lá a página lá, acesso negado. O administrador de redes da sua rede bloqueou o acesso a esse site. Aí você xinga, né? Vai xingar, o usuário lá vai xingar o administrador de rede de todos os 1001 nomes que ele conhece. Então, assim, causa muito estresse. Você vai bloquear, por exemplo, sites de entretenimento, né, de fofoca, de imagens que não devem ser vistas. Então, assim, uma série de coisas o administrador de rede vai começar a bloquear. Isso vai causar um estresse no usuário, porque ele vai querer acessar alguma coisa que não é do trabalho em um momento de descanso dele, dentro da empresa, ou então mesmo numa hora de trabalho que ele queira relaxar um pouco, isso vai causar um sério estresse dentro da sua rede. É um mal necessário, muitas vezes a gente pode dizer assim, né? Mas realmente deve ser feito e é uma atitude que muitos administradores fazem com a visão de quê? De economizar, então, otimizar a utilização do seu canal com a internet. E o outro fator é o acesso a conteúdos, né, inseguros. Você vai bloquear, o administrador vai bloquear sites no qual ele considera que o conteúdo seja perigoso para a empresa. Por exemplo, sites, né, que contenham vírus, sites que contenham dicas de hacker, sites, por exemplo, de navegação anônima, né, de proxy na internet, no qual o usuário, por exemplo, eu tento acessar o Orkut. O Orkut na minha rede é bloqueado, né, a URL lá quando digita Orkut, o sistema de proxy bloqueia aquela URL. Aí o que eu faço para burlar essa segurança? Acesso um tipo de site que chama-se de navegação anônima, no qual eu vou colocar dentro dele lá, né, o nome do Orkut que eu quero acessar, e ele vai criptografar, vai embolar tudo lá dentro e vai trazer o resultado para mim a partir desse site dele mesmo. Né? Então, como eu estou fazendo conexão a um site que não é o Orkut, né, diretamente, o meu sistema vai então passar. É claro que existem hoje métodos de conseguir diminuir a ação desse tipo de site de navegação anônima, mas ainda existem muitos aí que conseguem burlar esses requisitos de segurança, né, como é um caso de um proxy. Ô Evandro, mas você há de concordar comigo que um pouco dessa situação toda aí acontece porque os usuários não têm muita consciência, né? Do que fazem, né, na rede. Porque muitas vezes, o que acontece? O usuário está navegando aqui no Orkut, está fazendo download, e a rede está lenta. Rapid Share, né? Está lá no Rapid Share, baixando música, MP3. E a rede está lenta. E ele reclama que a rede está lenta, mas não sabe por quê. Aí xinga o administrador da rede de novo, né? O administradorzão aqui, xinga de novo. E aí o administrador dele vai explicar que a rede está lenta porque ele está usando indevidamente. Que ele não aceita ainda assim, né? Exatamente. Então, é importante lembrar também que o administrador da rede,
apesar de ficar de chato na história, né, ele tem que fazer a imagem dele com a diretoria. Né? Não tem jeito. Se ele for tentar ficar de bem com a galera que está trabalhando ali no dia a dia, vai ser complicado. Né? Realmente vai ser complicado. Então, veja só. Toda essa história do proxy, na verdade, ela é válida, como o Evandro falou, por causa da limitação dos recursos. Os recursos têm capacidades limitadas de processamento, de transferência, e não adianta você querer deixar todo mundo fazer o que quiser, certo? Agora, vamos tentar entender um pouquinho como que funciona como que funciona o proxy. Vamos ver aqui no próximo slide. Acompanhe aí com a gente. Bom, nós temos aí uma rede, certo? Supondo uma rede com 3 computadores e um computador está fazendo acesso a um site na internet. Então, veja só, vamos acompanhar aqui novamente. Ó. O computador faz uma requisição. Como assim ele faz uma requisição? Esse computador aqui, da rede, esse primeiro aqui de cima, né, ele vai fazer uma requisição para buscar um site aqui na internet, certo? Para buscar um site na internet. Fazendo isso, o que acontece? Fazendo isso, o que vai acontecer? Ele vai buscar aqui diretamente na internet um determinado site. Por exemplo, uniteams.br. Se um outro computador da mesma rede, por exemplo, esse segundo aqui de baixo, se o computador da mesma rede também quer acessar esse site, ele vai buscar diretamente. Ou seja, os pacotes que vão ser transmitidos do servidor da Uniteams para essa rede, possivelmente serão pacotes idênticos, porque 2 computadores da mesma rede fizeram requisições. Então, veja, o servidor da Uniteams vai atender a um e vai atender ao outro também. Vai mandar os mesmos pacotes para os 2. Teria necessidade disso? Teria. Por quê? Porque as requisições feitas por um e por outro são independentes. Não tem como compartilhar se as requisições foram diferentes. Certo? Clientes diferentes solicitaram para o mesmo servidor. O servidor vai dar uma resposta para cada um dos clientes, porque ele não vai adivinhar que os 2 clientes estão na mesma rede. E depois, se chegar lá naquela rede, se não tiver ninguém para distribuir os pacotes para os 2, o que vai acontecer? O servidor vai estar sendo ineficiente nesse sentido. Então, isso é a atuação de uma rede sem o proxy sendo utilizado, certo? Bom, então vamos agora entrar realmente no conteúdo, né, Carlos, do que é, então, um servidor de proxy que a gente tanto fala. Vamos lá. Acompanhando o slide. O proxy, ele é um computador intermediário que atua como o quê? Como cliente e servidor ao mesmo tempo. Complexo, né? Vamos ver, parece ser, mas não é. Então ele atua como cliente e servidor ao mesmo tempo. E que permite acesso a redes externas à rede em que o computador cliente está localizado. Então, olha só, vamos entender aqui por partes. Ele funciona, é um computador intermediário que atua como cliente e servidor. Como assim cliente e servidor? Ele fica dentro da rede, né? No qual, vocês lembram a comunicação que o professor Carlos falou, né? Um servidor, um computador comum, ele faz uma requisição a um servidor, uma página que está lá no servidor de internet, por exemplo, o site da UOL. Então, ele faz uma comunicação direta. O proxy, ele vai ficar exatamente onde? Exatamente no meio dessa comunicação. Na verdade, quando eu tenho um serviço de proxy instalado na minha rede, o meu computador cliente que deseja acessar o site da UOL, o que ele vai fazer? Ele vai solicitar ao servidor de proxy, né? Nesse momento, vejam, ele é um servidor, né? Por quê? Porque ele tem um serviço rodando, chamado de proxy, né? Então, o meu cliente solicita esse serviço ao meu servidor de proxy, dizendo assim, olha, eu preciso acessar o site da UOL. Ele vai dizer assim, olha, espera aí que eu vou pegar o conteúdo para você. Aí, nesse momento, ele fica em stand-by, né, essa requisição, e o servidor de proxy vai fazer o quê?
ele vai se comunicar diretamente com o servidor da UOL, exercendo aí o papel de como? Como cliente. É como se ele mesmo, o meu servidor de proxy, desejasse acessar esse conteúdo da UOL. Então, o servidor da UOL vai receber essa requisição e vai devolver todo o conteúdo que ela tem, toda a página solicitada por proxy. Nesse momento, o proxy, né, de posse de todos esses arquivos, de todas essas informações, ele devolve à máquina cliente a página que ele solicitou. Então, ele vai sempre trabalhar dessa forma. O servidor, o cliente, a máquina que está dentro da rede, o computador que está dentro da rede, solicita ao servidor de proxy determinada página, determinada URL na internet. Esse servidor de proxy vai pegar essa requisição e vai executá-la, então vai acessar o servidor que ele deseja, por exemplo, o site da Uniteams também. O servidor da Uniteams devolve ao servidor de proxy todas as páginas, imagens, textos, tudo que tem lá dentro, e esse servidor de proxy vai devolver, então, para o meu cliente. É por isso que a gente fala que ele atua como cliente e servidor. O servidor de proxy, ele é servidor para as estações, para os computadores que estão dentro da minha rede, e ele é um cliente quando ele faz o acesso ao conteúdo, né, na internet que o meu computador local solicitou. Por isso que nós dizemos que ele então é cliente e servidor, né? E ele, veja um outro detalhe lá, ó, permite acesso a redes externas, né? A rede em que o computador cliente está localizado. Geralmente, os computadores da rede local, eles não têm acesso diretamente a um computador na internet. É o que nós chamamos lá de rede inválida. Lembra lá dos IPs reservados, né, para a rede local, IP interno, que a gente chama, né, daquelas redes classe A e C, e o rede externo lá. Então, existem os endereços válidos para a internet e os endereços inválidos. Na maioria das empresas, os computadores que estão em rede, eles possuem endereços inválidos. Então, não se comunicam com endereços válidos na internet. Então, quem faz essa comunicação? Se eu tenho, minha máquina tem um IP inválido, e o site da UOL tem um IP válido, dito assim, né? Como é que eles se comunicariam? Não teria possibilidade. Então, como ele faz? O servidor de proxy, ele geralmente tem um IP interno da sua rede, né, um IP inválido, e também possui um IP válido para a internet. Compreenderam? Então, ele geralmente funciona dessa forma. E, às vezes, ele não precisa nem ter esse IP válido. Ele tem uma conexão direta, então, com um firewall. Às vezes, ele está atrás do firewall, que é, geralmente, a forma de organização mais correta que existe. Então, dessa forma, através desse servidor de proxy, como ele está ligado à rede diretamente na internet e à rede local, ele possibilita que os computadores da minha rede local façam acesso a conteúdos, mas vejam, não diretamente, façam acesso a conteúdos que estão na internet. Então, por isso, ele é cliente-servidor e tem essa funcionalidade de possibilitar que computadores, que ele comunique computadores de uma rede interna com computadores que estão na rede da internet, ok? Um servidor de proxy está configurado de forma a permitir o acesso de uma rede local, protegida por onde? Por um firewall, né, a redes externas ou à internet. Então, como eu falei, né, a situação ideal é que nós tenhamos computadores da rede local, esses computadores façam acesso a um firewall, né, esses computadores façam acesso ao servidor de proxy, e o meu servidor de proxy vai fazer, então, as requisições passando por um firewall. Então, eu vou ter um firewall aí para proteger ainda as minhas requisições, o meu servidor de proxy e os meus computadores da rede local. Então, o proxy ele vai permitir que eu faça a passagem desses pacotes pelo meu firewall. É claro que o firewall só vai deixar passar, mesmo que sejam as requisições do proxy, somente aquelas regras, né, aquelas políticas nos quais foram definidas. Se eu disser, olha, no firewall, pode passar a porta 80, que é relativa ao serviço HTTP, de navegação. Firewall, pode deixar passar a porta 25, que é relativa ao envio de e-mail. Pode deixar passar a porta 110, que é relativa ao recebimento de e-mail. Qualquer outra coisa diferente disso, negue. Então, mesmo que o proxy faça requisição, por exemplo, de uma porta 8080,
geralmente utilizado para HTTP também, né? Geralmente utilizado para serviços internos, assim, que você não queira que todo mundo saiba que existe esse serviço na internet, mas também trabalha com páginas HTML. Então, quando esse serviço for tentar passar pelo firewall, ele vai bloquear, mesmo que seja do proxy. Mas aí você pode estabelecer dizendo o seguinte, olha, você pode permitir a porta 8080 funcionar, mas somente se vier da requisição de for do meu servidor de proxy. Se vier das estações, né, do meu computador cliente, lá das estações de trabalho, não permita. Então, o proxy também faz esse intermeio, esse meio de campo entre os computadores da minha rede local, os computadores clientes, e os meus computadores que estão, e o meu firewall. Então, ele vai fazer também essa jogada aí. Como é que funcionaria, então, mais ou menos, Carlos, Bom, essa estrutura aí de funcionamento, baseado no que eu falei aí? Bom, vamos tentar ilustrar, então, no slide. Tem uma animaçãozinha feita aqui pelo professor Vinícius, que ilustra bem a utilização de um proxy. Então, veja só. Primeiro, a gente tem ali um computador fazendo uma requisição para o servidor de proxy. O proxy vai verificar se aquele site já está armazenado na sua cache. Se ele já estiver armazenado, então ele vai enviar o site requisitado para o cliente. Ou seja, como o professor Evandro já comentou, o proxy ele tem diversas funções, né? Uma delas é interceptar as requisições que são feitas pelos clientes de dentro da rede e fazer, digamos assim, uma intermediação com os servidores externos à rede, certo? Vamos supor, acessando o endereço uol.com.br. O cliente vai pedir esse endereço, vai enviar esse endereço, o cliente interno à rede, o servidor de proxy vai agir como servidor nesse instante, fazendo o quê? Verificando se aquele endereço já está armazenado na sua cache. Se ele estiver armazenado, beleza. Então ele vai enviar esse site, essa página para o cliente, certo? Essa é uma das atribuições do proxy. Ele vai buscar endereços fora da rede, ou seja, busca o site fora da rede e traz para dentro de uma cache, certo? Ou seja, onde aquele site fica armazenado dentro do servidor de proxy. Para quando futuras requisições forem feitas pelos clientes internos à rede, ele não precisar ir buscar lá na internet, de novo, certo? Ele já manda o que tem armazenado ali. O que a gente ganha com isso? Com isso a gente ganha uma melhor utilização do link com a internet. Esse link ele não vai ser tão sobrecarregado, como na situação que a gente viu anteriormente. Por exemplo, se dois clientes internos à rede, dois computadores internos à rede, solicitam o site uol.com.br, as duas requisições não vão nem chegar lá no site, no servidor do UOL. Eles não vão nem passar pelo firewall, pelo proxy. Por quê? Eles vão, o próprio proxy vai atender a essa requisição, certo? E o que acontece se por um acaso um servidor, ou uma página, ou um serviço não está na cache do servidor de proxy? Vamos acompanhar aqui. Se não tiver, o que vai acontecer? Veja só, nós temos de novo a rede interna ali sendo montada e o nosso servidor de proxy. E a internet ali simbolizada pelo globo. Se por um acaso o endereço foi procurado lá dentro do proxy e ele não foi encontrado, o proxy agora vai agir como cliente, enviando a requisição, uma única requisição para a internet, armazena na cache e aí sim atende a requisição do seu cliente interno, certo? Então, essa cache do proxy, ela funciona mais ou menos como a cache, memória cache do computador mesmo, certo? É como se tivesse ali para agilizar o processo, certo? Ali para disponibilizar de uma maneira mais rápida. Mas o quão mais rápida pode ser uma rede, digamos assim, o download, né, o carregamento de um site que você está baixando do servidor de proxy em relação ao da internet. Vamos pensar. Imagina a situação que você tem uma conexão de 512 kbps, certo? Ela vai te possibilitar uma velocidade X de download. Quando você tenta acessar o site externo, né, sem o servidor de proxy, o que vai acontecer? Vai ter que buscar por toda a internet, passar por diversos roteadores, firewalls, essa coisa toda, até chegar. Então, além de estar mais longe, a sua banda de utilização, a sua largura de banda é menor.
Então, a velocidade de transferência também vai ser menor. Agora, se o determinado site que você está procurando, se você está usando uma rede que tem um link de 512K com a internet, mas existe um servidor de proxy ali, possivelmente esse servidor de proxy vai estar ligado ao seu computador numa taxa de utilização, por exemplo, uma rede Ethernet que pode trabalhar de 10 a 100 megabits. Então, veja, é muito mais rápido, é uma velocidade de transferência muito superior à de 512 kbps, certo? Então, se a página vai ser carregada a partir do servidor de proxy, ela pode ser carregada a partir de uma conexão de até 100 megabits dentro da rede interna. Enquanto sem o proxy, necessariamente ela teria que utilizar a nossa, como estou falando nesse exemplo, né, uma conexão de 512 kbps. Então, uma diferença muito grande. O proxy, o servidor de proxy, armazenando as páginas em cache, ele pode agilizar muito o desempenho, pode melhorar muito o desempenho no carregamento de páginas. Bom, é importante notar, acompanhando o slide, que o servidor de proxy, né, mas ele deve ser otimizado para evitar falhas, então, nesse processo todo que o professor Carlos acabou de nos dizer. Por quê? É importante que ele deve ser otimizado. Como assim otimizar, então, um servidor de proxy? Existem alguns fatores que nós devemos levar em consideração. O primeiro fator é o tempo de cache, né? Cache, vocês puderam notar que, então, é a memória, né? É o quanto de tempo, né, aquele arquivo que o servidor de proxy buscou, aquele site que ele buscou na internet, vai ficar armazenado dentro dele. Por quê? Ele não pode ficar armazenado indefinidamente, para sempre? Não pode. Exemplo, existem sites que a atualização dele é muito dinâmica. Por exemplo, do UOL, do Terra, esses portais de informação, as informações que estão nele lá, constantemente mudam. Então, eu não posso devolver sempre o quê? Conteúdo muito atrasado, né, para o meu cliente, porque senão o meu servidor de proxy não vai estar adiantando. Mas também eu não posso ficar atualizando todo o tempo, porque senão, se toda vez que o meu usuário fizer uma solicitação ao proxy, se o proxy estiver aqui na internet, então ele não vai estar fazendo o trabalho dele, que é otimizar. Simplesmente ele vai estar fazendo o quê? Uma filtragem do que está sendo trafegado. Então, o tempo de cache é o primeiro fator que nós devemos levar em consideração quanto à otimização de um servidor de proxy. Então, aí você vai perguntar, então qual é o tempo ideal? Não sei, certo? Cada rede é uma rede diferente. Cada serviço da sua rede vai determinar o quanto esse tempo de cache vai ser determinado para suas páginas. Por exemplo, na rede que eu trabalho em Neunitins, é um tempo diferente do que quando eu trabalhava lá na Secretaria de Educação. Então, os tipos de acesso são diferenciados. Então, o tempo de cache dos sites que o meu servidor de proxy baixa e mantém armazenado é bem diferente um do outro. Então, quem vai fazer isso? O administrador de rede. Como? Analisando o que está sendo feito. Ele vai ver se aqueles sites, né, que são mais dinâmicos, são pouco acessados dentro da rede, então você pode estabelecer um tempo maior dentro no seu servidor de proxy para isso. E se, no caso, assim, for a maioria dos sites acessados for a sites dinâmicos, então você tem que fazer o quê? Diminuir o tempo de cache. Mas e aí você pergunta, mas como é que eu faço, como é que eu configuraria isso, né? Por que eu tenho que fazer? Porque se você for diminuir muito tempo também, presta atenção, se você for diminuir muito tempo do seu servidor de cache, ele vai começar a fazer todo instante requisições para a internet. Seu link de internet vai continuar sendo muito utilizado. Solução, realmente é necessário a utilização dessa quantidade, né, de sites dinâmicos na internet? É necessário? Então deixa liberado. Mas então aí, eu vou levar em consideração outra coisa. É muito importante para mim sacrificar meu link de internet por causa de um site dinâmico? Né? Por causa de um UOL, por causa de um Terra? Se não for, eu aumento o tempo de cache e vou, né, otimizar então o meu link dessa forma. Por quê? Porque mais tempo vai permanecer uma página armazenada sem precisar que o meu site necessite ir até meu servidor de proxy necessite ir à internet e trazer esse conteúdo novo. Então ele vai ficar armazenado ali por mais tempo. E isso é um fator determinante dentro da otimização de um servidor de proxy.
né, o tempo de cache. Questões também de configuração. A gente tem que observar bem parâmetros na configuração de um servidor, seja, por exemplo, do Squid, né, ou de qualquer outro servidor de proxy que você vai adotar, de forma com que ele trabalhe, né, da melhor forma possível. O que você vê que pode agilizar para acelerar a navegação, você deve fazer também. E o que pode, geralmente, uma dica, recursos de segurança demais na configuração de um servidor de proxy, maior desempenho, requer maior desempenho da máquina, vai onerar muito mais memória, muito mais processamento. Então, quanto maior você quiser pôr o nível de segurança dentro do seu proxy, tenha em mente que ele também vai onerar muito mais o processamento do desempenho do seu servidor do que uma configuração mais básica. Então, você tem que encontrar aí o ajuste ideal entre segurança e desempenho, ok? Então essa questão toda aí, ela pode ser abordada, né, em conjunto com aquelas ferramentas, aquela história de gerenciamento que a gente falou nas últimas aulas, né? Isso mesmo. Então todo o gerenciamento ele pode auxiliar a tomar essas decisões aí que a gente está... Aquelas análises que a gente falou lá no princípio, né, na hora de planejar. Exatamente. Nessa hora aqui que vai ser executada e vai ser levada em consideração. Exatamente. Aquele planejamento pode auxiliar na tomada dessas decisões, né? Uhum. Tá certo. Existe ainda também um outro fator de otimização, professor Carlos, que as ferramentas de proxy hoje atuais oferecem, né, que antes, assim, eu falo antigamente, 1, 2 anos atrás, não ofereciam tanto, né? É que a gente fala assim antigamente, né, mas realmente é coisa de pouco tempo. São questões de filtragem do conteúdo mesmo do arquivo, não mais apenas as extensões, né? Você colocar .mp3, .doc. Ele realmente agora, porque o que as pessoas faziam? Eles renomeavam o arquivo e enviavam de qualquer forma. Passava, né? Eu cansei de baixar executáveis, né, dentro da rede com o nome de imagem, .jpg, que .jpg era permitido. Então eu renomeava, enviava o arquivo, chegava lá, a pessoa só renomeava novamente para a extensão exe e executava o programa. Hoje, o sistema de proxy, nessa parte de otimização, eles levam muito em conta o que a gente chama de MIME type, que é o conteúdo, né, o tipo de conteúdo. Ele não leva em consideração mais somente a extensão do arquivo, e sim o conteúdo realmente do arquivo. Que tipo de mídia ele é? Ele é um stream de vídeo? Ele é um tipo de imagem? Ele é um tipo de documento de texto? Então, mesmo que você renomeie o arquivo, o conteúdo dele, ele permanece inalterado. Então, ele abre, na verdade, o conteúdo do arquivo e não a extensão. E é um fator de otimização que requer bastante processamento. É verdade. Vale lembrar também que não vamos confundir com o firewall, né? Ele abre o arquivo. Ele verifica o arquivo, mas já nível de aplicação. Lá no nível de aplicação. Não ele vai olhar lá no nível de rede, né? Isso Porque mesmo. muita gente confunde, né, Evandro? Algumas vezes a atuação do firewall com a atuação do proxy, né? Até porque, em muitas situações, tanto o firewall quanto o proxy, eles estão armazenados, né? O software do firewall e do proxy estão em um mesmo servidor. Né? Algumas vezes se coloca em um servidor de grande capacidade de processamento, de memória e tudo, e armazena os dois programas no mesmo computador. É aquela questão que a gente tem sempre que separar, né, bem os componentes para ver a atuação de cada um. Porque muitas vezes está lá o computador onde está o firewall, aí eu, não, mas ali é o proxy. Aí eu, não, ali é o firewall. Às vezes os dois estão no mesmo computador, certo? Isso mesmo. É importante separar, né, isso bem que você falou, separar os serviços. Uma coisa é proxy, né, filtragem de pacotes do proxy, né, filtragem do que está sendo navegado, e a outra coisa é a filtragem de pacotes TCP, né, que é o firewall IPTable trabalha, por exemplo. Né? E também separar direitinho o hardware e o software. Né? Como a gente falou na aula passada, o firewall muitas vezes ele vem implementado um hardware dedicado só para ele. Só para ele. E o proxy pode ser que aconteça isso? Também. Mas hoje é usual a gente usar softwares, né, em servidores que tenham um pouco maior de capacidade. Bom, vamos passar então para algumas funções mais específicas. Vamos lá. Aqui no slide, nós temos as funções de um proxy. Aceitar sessões de um cliente e apresentar-se como um servidor. Aquilo que o professor Evandro comentou agora há pouco. Dentro da rede, o proxy ele é um servidor. E cada um dos computadores que estão conectados à rede que está sob a responsabilidade desse proxy vai ser tratado como um cliente. Porém, o proxy ele vai receber do cliente a URL ou o IP do servidor de destino da conexão
e vai apresentar-se a esse servidor como um cliente. Ou seja, é como se todas as requisições de todos os computadores que compõem uma rede, elas serão enviadas por um único computador que é onde o proxy está instalado. Então, para os servidores externos, aquela rede só tem um cliente, certo? Então, aí exemplifica novamente aquilo que o Evandro falou, que para dentro da rede, o proxy é servidor. Para fora da rede, o proxy ele atua como cliente. Bom, outras funções que nós temos aí, acompanhando o slide, é criar a seção entre o cliente de origem e o servidor de destino. Então, ele, na verdade, vai criar um canal de comunicação, mas um canal de comunicação não direto, certo? É um canal, ele vai intermediar, então, a conexão de origem, que é, no caso da máquina cliente, com a conexão do servidor de destino, né, no servidor web lá. Então, ele vai criar uma seção entre esses dois, não diretamente. Lembre-se sempre disso. O proxy sempre é ele, como o professor Carlos acabou de dizer, ele é quem solicita ao servidor que está lá na internet, seja o UOL, seja qualquer outro site, o proxy é quem solicita realmente a comunicação TCP/IP. Mas é criada uma seção, então, virtual entre esses dois, ok? Outra função dele é a transferência de pedidos, respostas e dados, né? A função do proxy, então. Ele vai intermediar a comunicação também com as máquinas internas, né? Que eles fizerem na internet. E controlar o acesso conforme o desempenho do servidor de proxy. Então, outra função dele aí, ok? Bom, pessoal, vamos falar um pouquinho então sobre o objetivo geral, assim, global de um servidor de proxy, né? Vamos acompanhar aqui no slide. Então, nós temos, o objetivo é estabelecer sessões para troca de dados entre clientes e servidores que não têm ou não podem estabelecer uma conexão IP diretamente entre eles. Então, veja só, o proxy ele vai atuar quando? Quando você tem um cliente de um lado, por exemplo, um cliente que faz parte de uma rede corporativa, que compartilha com outros computadores o mesmo link com a internet. Lá, e do outro lado, os servidores. Quando que não é ideal que essa situação aconteça? Quando não é ideal que todos esses clientes que estão numa rede corporativa compartilhem o mesmo link para acessar o servidor. Vamos pensar numa situação. A questão do desempenho, por exemplo. Se todos eles estão acessando o mesmo link, o mesmo canal, esse canal tem que ser compartilhado e ele vai, digamos assim, a sua capacidade vai ser dividida, por exemplo, pela quantidade de computadores que o compõem. Vamos supor que tem um link de 512 kbps por segundo para 3 computadores. Cada um vai usar 1/3 dessa capacidade. Agora, com a utilização de um proxy, que permite gerenciar, de certa maneira, permite balancear isso aí, cada um dos 3, em um determinado momento, pode utilizar praticamente a capacidade máxima desse canal. Por exemplo, se 2 deles estão acessando apenas páginas que estão na cache do proxy e o outro está baixando um arquivo, por exemplo, somente um deles vai estar usando o canal naquele determinado instante. Certo? Então, quando não é ideal que os computadores da rede interna façam conexões diretas com os servidores externos à rede, aí sim é desejável a utilização de um proxy, de um servidor de proxy nessa rede, que vai fazer o papel de cliente para o mundo externo e o papel de servidor para o mundo interno, melhorando a utilização do canal de comunicação, implementando segurança, aumentando a produtividade ao barrar, por exemplo, sites como Orkut, MSN e coisas desse tipo. Muitas configurações de proxy são imputadas nos computadores clientes dentro da rede, geralmente por políticas, né? Ou no campo lá no Internet Explorer você pode configurar servidor de proxy para isso, para tal protocolo, servidor de proxy para tal protocolo. No Mozilla Firefox é a mesma coisa. Então, na grande maioria dos navegadores, você pode estabelecer ali configurações que aquela aplicação vai utilizar um servidor de proxy para executar suas atividades. Mas existem outras configurações de proxy no qual essas aplicações elas não sabem que, na verdade, estão passando por um servidor de proxy, que é o caso do nosso proxy transparente, né? Ou, segundo alguns RFCs, são proxy intersector, né? Esse proxy transparente, ele obriga a rede a utilizar o proxy.
além das características de cache, né, que ele pode armazenar, dos proxies convencionais. O proxy transparente pode impor políticas de utilização ou recolher dados estatísticos. Então, o proxy transparente, por que ele tem esse nome? Ele é chamado, apelidado de transparente. Porque o usuário, na verdade, não sabe que está utilizando um proxy. Para ele é transparente, ok? Toda a comunicação dos computadores que estão em redes, eles passam obrigatoriamente por aquele proxy, né? Então, geralmente, ele vai atuar como um gateway da rede, né? Como um roteador da rede, ele vai atuar. Então, ele vai verificar portas, por exemplo, requisições na porta 80 na internet, significa que ele quer navegar. Então, redirecione, por exemplo, para a porta de serviço do proxy. Geralmente, se for Squid, é a 3128. Então, quando ele fizer esse redirecionamento de portas, essa 3128 vai atuar, então, como o servidor de proxy. Vai buscar na internet e devolve para aquele computador que executou a solicitação. Então, para o computador cliente, para o usuário, essa utilização do servidor de proxy, ela é totalmente transparente. Eles são uns meios de proxy mais utilizados hoje dentro das redes, no qual o usuário nem sabe o que está fazendo. Então, através dele também é possível você gerar estatísticas de utilização, logs de acesso, conforme, igualmente, você teria na outra que você põe as configurações, né, manualmente ou por políticas nos navegadores, nas aplicações. Ok? Será que agora já podemos responder, Carlos, por que utilizar um proxy? Pô, na verdade a gente vem respondendo isso desde o começo da aula, né? Desde o início, né? Então, vamos acompanhar só no slide. Além de facilitar o encaminhamento das conexões, estabelece protocolos de segurança de acesso a conteúdos eventualmente nocivos, né? Então, como eu falei, essa resposta a gente vem passando ela desde o início da aula, comentando sobre situações em que são desejáveis a gente utilizar um proxy. Evandro, tem algum exemplo de proxy que a gente pode passar para o pessoal? Temos sim. Um exemplo de proxy bem utilizado, muito utilizados. Acompanhe no slide. Nós temos o Squid, né, que aí embaixo tem o endereço, e combinado, né, não somente o Squid é o serviço de proxy, mas ele combinado também com o Dance Guardian, que é esse do cavaleiro aí que você está olhando. Então, esses dois serviços trabalham com o serviço de proxy. Eles são muito mesmo, grandemente utilizados. O Squid, ambas as plataformas desses softwares, eles são para software livre, tá, pessoal? Geralmente instalados em servidores Linux ou FreeBSD. Então, eles possibilitam recursos, além do proxy, né, o Squid possibilitar esse recurso de proxy, de baixar as páginas, fazer cache, o DanceGuard, ele dá uma funcionalidade ainda maior ao Squid. Acompanhe no slide quais são. Com a combinação desses dois, você pode ter a filtragem das páginas, não somente por IP ou URL, mas também por conteúdo, né, que o Squid ele é limitado nesse item, né, de IP ou URL. Você pode estabelecer grupos de acesso, você pode ter uma integração com o Active Directory para autenticar usuários, navegação com controle de antivírus que o Dance Guardian possibilita, relatórios de acesso também da mesma forma, ok? Então são itens aí, são exemplos, né, que você pode utilizar e ainda ter a integração com blacklists. O que são blacklists? Blacklists são listas negras. Listas negras de quê? De sites hackers, sites pornográficos, sites de conteúdo de entretenimento, sites com comunicação instantânea, tipo Messenger, sites com navegação anônima. Então, todos esses sites são cadastrados nesse blacklist. E ela recebe atualização constante dos usuários. O DanceGuard, ele tem integração. Então, você não precisa ficar cadastrando manualmente lá todos os seus sites. Ele faz o download automático na internet, atualiza a lista e o seu servidor está sempre atualizado. Mas a grande funcionalidade do Dance Guardian, combinado com o Squid, é o quê? Que ele vai observar, analisar o conteúdo do site, não somente o nome, certo? Ele vai pegar o conteúdo do site, vai somar todas as palavras que ele julga serem boas, todas as palavras que ele julga serem más, e vai fazer o quê? Uma soma. Dependendo do resultado, do ranking, ele vai dizer que o site é bom ou é mau, vai liberar ou bloquear o conteúdo. Esse, sem dúvida, é o maior e melhor recurso que o DanceGuard oferece junto com o Squid. Pessoal, eu acho que agora vocês estão com a faca e o queijo na mão, né? Se vocês quiserem tentar ler mais um pouco, tem nos slides aí o endereço de onde você pode acessar o Squid ou pode acessar o DanceGuard. É recomendado que vocês deem uma lida
a respeito disso, certo? Bom, antes de finalizar, eu gostaria de passar para vocês um aviso que foi pedido pela direção, né, sobre as avaliações da disciplina de prática. As avaliações 1 e 2 vão acontecer no dia 28 de janeiro de 2009 e a avaliação 3 no dia 4 de fevereiro, certo? Então, fica aí para vocês lembrarem. E as orientações e as atividades estarão disponibilizadas a partir de hoje à noite no site da EDECOM e também no Sofia, certo? Ok. Fechou, Evandro? Vamos fazer aquela revisão nossa de toda a aula? Vamos lá. Vamos lá. Então, hoje nós falamos sobre... nós temos aqui ainda, né, uma ilustração de um ambiente de rede que tem o proxy e o firewall, né? Note aí que entre a internet e o proxy existe o firewall, que além de proteger toda a rede, vai proteger o proxy também. E o proxy que vai realizar as suas funções ali de enviar as requisições como um cliente único daquela rede, servindo as páginas que estão armazenadas em sua cache para os computadores que compõem a rede. Então está aí uma ilustração bem bacana que permite a gente visualizar bem o esquema da rede, né? A organização dos componentes da rede que nós comentamos até agora, que são o proxy e o firewall. E nós vimos na aula de hoje o funcionamento de um servidor de proxy em uma rede de computadores e identificamos os motivos do emprego de um servidor de proxy em uma rede. Foi isso aí que a gente trabalhou na aula de hoje, esperamos que vocês tenham gostado aí e esperamos também que vocês corram atrás para ler um pouco mais sobre o Squid, o DansGuardian, né, a relação desses dois softwares, por exemplo, com o iptables, com algum tipo de firewall, para verificar a integração entre essas ferramentas, que vai ser bem bacana trabalhar com isso. Isso mesmo. Bom, conteúdo na internet a gente tem bastante, né? Também tem um fórum lá para vocês tirarem dúvidas, postarem sugestões também. E estamos aí aguardando as dúvidas de vocês. Então, pessoal, um forte abraço. Até mais. Um abraço a todos, até a próxima aula.